Olá, seja muito bem-vindo à Escola Espiritual Moderna e nessa videoaula nós vamos dar continuidade ao estudo Portal Cartas de Cristo. Só lembrando, pessoal, que nós terminamos a carta 1, onde nós já viemos fazendo um estudo sobre padrões emocionais, esquemas mentais, enfim. Agora vamos continuar com a carta 2 e é um estudo que eu pretendo fazer ele até o fim desse livro, tá? Eu sempre falo aqui nos vídeos, quando você vier fazer esse estudo, venha, limpe a sua mente de todas as crenças. Crenças, palavras, símbolos, sinais, tudo aquilo que nós já estamos... que todos nós que falamos desses conteúdos, passamos esse tipo de material sobre o despertar da consciência, passamos o tempo todo para vocês. Entrem para dentro de vocês e percebam as sensações produzidas pelos seus corpos quando estamos passando a mensagem do Cristo, tá? Essa mensagem que eu até fiz uma anotação aqui para que eu não pudesse esquecer sobre o Cristo, que o Cristo é a presença em nós, a presença divina em nós. Cristo é a essência de Deus em nós, é a essência de Deus dentro de nós, ou o nosso eu interior. Por que eu estou falando isso? Porque nessa carta 2 é mencionado muito a palavra Cristo. Jesus, homem, se tornou o Cristo. Ele praticou nessa vida aqui a presença, trazendo há 2000 anos, mostrando para nós o verdadeiro caminho para a liberdade. Ou seja, nas próprias palavras dele, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não disse que a verdade te libertaria. Ele disse que o conhecimento da verdade te libertaria. Então vamos para o nosso estudo das cartas, para não ficar muito enrolado. Carta 2. Esta carta, mais do que lida, deve ser ponderada. Como nós já falamos do Cristo, pessoal, volto a falar aqui. Eu, a presença, sou o Cristo. Enquanto atuo desde as mais altas esferas da consciência criativa divina, minha influência envolve o seu mundo. Usando uma metáfora, estou tão distante em consciência do seu mundo quanto o Sol está da Terra. Entretanto, se você me chamar com sinceridade, estarei tão perto quanto for necessário para ajudá-lo. Haverá muitos que não poderão receber estas cartas, tá? Assim como eu acredito que muitas pessoas já receberam essa mensagem através de mim. Assim como essa mensagem chegou para mim, nós estamos divulgando cada dia mais essa mensagem para vocês. É o Cristo cósmico, é a consciência crística manifestada em nós, o eu interior, que está passando essa mensagem através de mim, através desse canal, através desse canal. Então haverá muitos que não poderão receber estas cartas. Estes ainda não estão prontos para ela. Haverá aqueles que tentarão abafar a sua existência, uma vez que os ensinamentos que contém serão uma ameaça para o seu sustento ou religião. Eles não terão êxito. A oposição apenas reforçará essas cartas. Toda oposição apenas reforçará todo o conteúdo que foi passado
através de uma canalização para essas cartas. Assim como há 2000 anos, já fazem 2000 anos que o Cristo vivo em nós veio. A ressurreição do Cristo em nós está aqui. A volta do Cristo já está aqui em nós e através de nós. Então cabe a nós divulgar essas palavras que estão aqui dentro desse estudo. Haverá aqueles que receberão estas cartas com alegria. Aconteceu comigo, tá? Eu recebi com muita alegria. Uma vez que suas almas sabem que mais além das religiões do mundo se encontra a verdade, a realidade da existência. Estes prosperarão e finalmente salvarão o mundo da autodestruição. Agora, continuarei minha autobiografia do ponto onde parei em minha última carta. O meu propósito ao dar a você alguns detalhes biográficos da minha entrada na vida pública como mestre e curador é evidenciar as atitudes e comportamentos da minha juventude, assim como as circunstâncias em que alcancei o meu próprio estado de humanidade espiritualizada. É importante que você possa visualizar como era a Palestina na época em que estive na Terra e perceber claramente os conflitos internos que meus ensinamentos despertaram nas pessoas doutrinadas na crença judaica e nos ritos tradicionais. Estes conflitos são o ponto central que incapacitou os evangelistas de registrar com precisão tudo aquilo que tentei ensinar. Nos evangelhos são frequentes as referências às minhas parábolas, que descrevem a realidade do reino dos céus ou o reino de Deus, seja qual for o termo que os evangelistas tenham utilizado. Porém, em nenhum lugar foi feita uma tentativa para aprofundar o sentido das palavras em si, para explorar as figuras de linguagem ou para chegar ao significado espiritual do reino de Deus ou o reino dos céus. Se vocês pegarem a Bíblia, vocês vão ver que em todas as parábolas são histórias contadas que levam até o reino dos céus. Sempre foi mencionado o reino dos céus em todas as parábolas. À medida que eu falar sobre os verdadeiros sermões que dei às pessoas, à luz das minhas experiências no deserto e do seu próprio conhecimento dos fatos científicos, você será capaz de entender pelo menos um pouco daquilo que tentei ensinar naquele tempo, uma vez que meu sucesso foi muito limitado. É imperativo que outra tentativa seja feita no começo desta nova era. Eu vou repetir esse termo aqui, tá, pessoal? É imperativo que outra tentativa seja feita no começo desta era. Essa outra tentativa são as cartas de Cristo, tá? Deste milênio, pois é com base no meu elevado conhecimento espiritual, privilegiado e iluminado, que será fundada e se desenvolverá a próxima era. Foi e ainda é essencial que um mestre como eu e como outros que existiram, muito sensíveis e totalmente comprometidos mental e emocionalmente com a busca da verdade da existência, venham à Terra cunhar palavras para descrever para a humanidade aprisionada em palavras. Nós estamos aprisionados em palavras, símbolos, sinais, tudo dentro da nossa mente, que os nossos irmãos negativos sabem disso muito melhor do que nós, a nós mesmos. Então, se nós não conhecermos os processos da nossa mente, seremos comandados. Estamos aqui para abrir o nosso conhecimento
sobre os nossos esquemas mentais e os nossos padrões emocionais, símbolos, palavras, formas que a nossa mente produz no nosso entorno, aqui, nessa experiência vivida pela matéria. Aquilo que reside na dimensão criativa universal em um estado não definido, se não fosse por tais mestres inspirados, as pessoas na Terra permaneceriam na ignorância a respeito de tudo o que há além da Terra, pronto para ser contatado e pessoalmente experimentado e absorvido, para promover a futura evolução espiritual. Evolução espiritual através desse corpo aqui. Estamos mandando luz para as trevas desse corpo aqui. E ainda mais, se diz que a Bíblia é o livro mais amplamente lido no mundo. Na sua forma presente, ela serviu aos seus propósitos. O Novo Testamento, da forma como está, com toda a carga de interpretações errôneas, é um impedimento para a evolução espiritual. Agora é tempo de avançar para uma nova esfera de percepção e compreensão mística, uma vez que me é impossível descer novamente a um corpo humano para falar ao mundo, além de ter outras dimensões nas quais ensino, treinei uma alma sensível para receber e transcrever. É o melhor que posso fazer para falar pessoalmente com você. Espero que você possa receber e aceitar isso. Tudo aquilo que for errôneo será apagado. Na própria Bíblia diz: não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E aqui diz de novo: tudo aquilo que for errôneo será apagado. Esteja certo disso. Os incidentes e as curas relatadas nas páginas que seguem não são importantes. Eles aconteceram, mas são contados apenas para que você possa entender o seu verdadeiro significado espiritual. À medida que for lendo, quero que você relacione as condições de 2000 anos atrás com a sua vida e o tempo presente. Vejam as condições há 2000 anos atrás daquele povo, na Palestina. A história do Cristo durou até hoje. A história do homem Jesus, que se tornou o Cristo após a iluminação no deserto. Imagine a gente relacionar aquele tempo para agora. Nós evoluímos. Não tanto, mas evoluímos um pouco de lá para cá. Quero que você considere a pessoa de Jesus como um ícone do que finalmente pode vir a ser alcançado para todo ser humano que estiver pronto e disposto a converter-se num membro fundador do reino dos céus na terra. Você está disposto a se tornar um membro fundador do reino de Deus sobre a terra? É sobre isso que esse estudo aqui nos traz. Você está disposto a se tornar um fundador do reino de Deus sobre a terra? Trazer essa nova era de amor e paz sobre o mundo? Ainda que as pessoas do seu mundo, do nosso mundo, desse mundo que nós estamos, sejam o que você chama de sofisticadas e cheias de importância com seus modernos conhecimentos e ensinamentos,
versados nos costumes contemporâneos e novas formas de se relacionarem uns com os outros, as pessoas daquele tempo eram basicamente iguais a você, iguais a mim, iguais a nós, certo? Elas eram controladas e motivadas inteiramente pelos impulsos gêmeos de ligação, rejeição, desejos, repulsões, assim como você. É inevitável, todos somos controlados e motivados pelos impulsos do nosso ego, desse receptor aqui. O ego é esse receptor aqui. A consciência do Cristo, ela é a presença. Esse aqui é o receptor, é o aparelho. Esse é o aparelho. Ele está vivendo através desse aparelho. Só que esse aparelho, ele tem a consciência dele, ele tem consciência. E ele é controlado pelos impulsos. E aquelas pessoas daquela época eram controladas e motivadas inteiramente pelos seus impulsos gêmeos de ligação, rejeição, desejos e repulsões, assim como nós, assim como você. Elas amavam, odiavam, criticavam, condenavam, caluniavam e intrigavam, tinham ambições de chegar ao topo da sociedade, desprezavam aqueles que fracassavam na vida, secretamente eram promíscuas e insultavam aqueles que de alguma forma eram diferentes delas. Para ajudar você a compreender e entrar plenamente naquele tempo em que estive na Terra, minha consciência desceu até o plano de existência terrena para experimentar mais uma vez a pessoa de Jesus. Ele não veio uma ou outra vez na experiência da pessoa de Jesus. Veio várias vezes, assim como nós viemos várias vezes, assim como eu vim várias vezes. E essa na experiência como o Alexandre, tá? Na experiência na pessoa de Jesus. Eu espero que esteja sendo bem claro aqui, tá, pessoal? As emoções e os acontecimentos nos quais estive envolvido. As emoções e os acontecimentos nos quais estive envolvido. Quando saí do deserto e pus o pé na estrada em direção à minha aldeia de Nazaré, ainda estava exultante, exuberantemente feliz, com o conhecimento tão gloriosamente revelado a mim no deserto. Fixei completamente meus pensamentos em tudo o que havia aprendido. E se meus pensamentos se perdiam nas minhas antigas formas negativas de pensar, ele estava no corpo humano, se os pensamentos dele se perdiam nas formas antigas negativas dele de pensar, rapidamente me voltava para o Pai, para receber inspiração e determinação para superá-los. É por isso que eu bato tanto na tecla dos esquemas mentais, gente. Lá que nós estudamos na carta 1, lá onde nós colocamos um curso sobre esses esquemas ali. Colocamos um curso ali dentro da escola, dentro da plataforma da escola, tem um curso que eu faço apenas sobre isso, falando sobre isso. Por quê? Porque ensinando a você levar rapidamente essas formas negativas direto ao Pai, consciência criativa divina. E não ficar à mercê, sendo motivado e impulsionado por todos esses impulsos de ligação, rejeição, desejos, pensamentos negativos, a esse, como é que é, me fugiu aqui, a esse condicionamento da infância, daquilo que está registrado de outras vidas em nosso DNA. Então vamos lá, porque eu não quero perder o foco aqui. Eu me empolgo para falar, gente, tá? Eu me empolgo, isso aqui me traz muita inspiração. É a base de todo o meu despertar espiritual. Se bem que não somos todos que estamos despertos totalmente.
Não é bem assim, não. As pessoas falam, eu despertei. Despertou? Está buscando ao Pai? Está percebendo esses esquemas em você? Está vivendo o momento presente? Está vivendo o agora? Como que eu vivo o agora? Quem é Deus? Eu sou o que eu sou. Isso é a presença. A presença é o agora. Ele não disse eu estava ou eu estarei. Apenas um único termo. Eu sou o que eu sou. A consciência do Cristo vivo. Desta forma, eu voltava constantemente à luz da consciência e do entendimento. Algumas pessoas me olhavam com desconfiança, vendo minha alegria e também minha aparência suja e descuidada, né? O rótulo, as pessoas olharem a aparência, a roupa que está vestindo, se está sujo ou está limpo, sem olhar aquele ser iluminado que está por trás daquela casca, ou por trás dessa casca aqui, ou por trás da roupagem que você está vestindo, essa roupagem de carne, quem você é por trás da roupagem de carne. As pessoas lá daquela época também faziam isso. Algumas pessoas me olhavam com desconfiança, vendo minha alegria e também a minha aparência, elas viam a alegria desse ser que tinha acabado de se iluminar no deserto, naquela forma, e também a aparência suja e descuidada. Será que eu estava bêbado? Os julgamentos perguntavam-se. Outros me olhavam com aversão, ao invés de reagir com raiva, como fazia no passado, porque ele também reagia com raiva quando falavam assim dele. Os impulsos do ego, desse corpo, desse órgão transmissor, desse aparelho que tem consciência, que pertence à Terra, que é dessa matéria, ele também passava por isso, tá? Outros me olhavam com aversão, ao invés de reagir com raiva, como fazia no passado, que ele fazia isso no passado, eu lembrava que a vida havia sido abençoado com visões e conhecimento que eles não podiam nem imaginar. Abençoei-os, rezei para que sua visão interior se abrisse de maneira semelhante e continuei em paz o caminho até a minha casa. Entretanto, alguns aldeões olharam com compaixão para meu lamentável aspecto e correram para suas casas para buscar-me pão e mesmo vinho, para ajudar-me a continuar o caminho. Havia sempre alguém que me oferecia abrigo para a noite. O Pai, vida, de fato, supriu todas as minhas necessidades e me deu toda a proteção necessária. Durante todo esse tempo, eu não disse nenhuma palavra a respeito de minhas semanas no deserto. Sentia que ainda não era o momento. Por fim, cheguei à minha aldeia, Nazaré, e o povo caçoou abertamente de mim, apontando meu aspecto imundo e minha roupa rasgada. Vagabundo, preguiçoso, sujo, foram algumas das palavras mais amáveis que me lançaram. Cheguei à porta de minha mãe, voltou para casa, né? A casa material, a vida dele material, a vida cotidiana, voltou para casa da mãe. Chegou à porta de minha mãe com um sentimento de... Cheguei à porta de minha mãe com um sentimento de pavor, pois eu sabia que ela ficaria mais chocada do que os vizinhos ao me ver diante dela, magro, mostrando os ossos sobre a pele, os olhos fundos, as bochechas vazias e a face queimada, os lábios rachados do sol, a barba longa e embaraçada, e a roupa ficaria furiosa ao ver minha roupa, sua cor original totalmente irreconhecível pelo pó do deserto,
e o tecido desfeito e rasgado. Subi os degraus e preparei-me para aguentar a fúria de minha mãe. Quando chamei, minha irmã veio à porta, olhou-me boquiaberta, assustada e com os olhos arregalados e bateu-me a porta na cara. Ouvi-a correr para os fundos da casa gritando: "Mãe, venha depressa, há um homem velho e sujo à porta." Escutei minha mãe resmungando irritada para si mesma, enquanto corria para a porta. Abriu-a de repente e ficou paralisada pelo choque. Eu sorri por um momento e ela olhou-me de cima a baixo, cada vez mais horrorizada ao dar-se conta de que este homem de terrível aspecto era de fato seu filho rebelde, Jesus. Ele conta nas cartas que ele era um rebelde. Ele era considerado um rebelde naquela época. Estendi minha mão para ela, dizendo: "Sei que causo pena a você, mas pode ajudar-me?" Imediatamente sua expressão mudou e, levando-me para dentro, trancou a porta. Depressa, disse para minha irmã, assustada: "Deixa de escândalo e põe água para ferver. Seu irmão está morto de fome, não importa em que confusão se meteu. Ele é da família, temos que cuidar dele." Suavemente me ajudou a tirar a roupa, inclinou-me sobre um grande recipiente de água e esfregou-me até ficar limpo. Lavou-me, cortou meu cabelo e barba e cuidadosamente cobriu as feridas do meu corpo e lábios com uma pomada cicatrizante. Nenhum de nós quebrou o silêncio. Saboreei o amor que ela me demonstrou e tentei demonstrar minha gratidão com uma atitude mais doce e sensível. Depois de vestir-me uma túnica limpa, ela serviu-me uma refeição frugal de pão, leite e mel. Relutante, deu-me vinho para recuperar as forças, embora estivesse claro que ela pensava que era o vinho a grande causa de minha terrível situação. Os julgamentos, né? A mãe também fez o julgamento, viu ele naquele estado, né? Em que confusão meu filho se meteu. Tanto que ela até alertou a irmã: "Vamos, me ajude rápido, senhor, não importa a confusão que teu irmão se meteu, precisamos ajudá-lo." Então, conduziu-me até a cama e cobriu-me. Dormi por várias horas e acordei revigorado pela luminosa manhã de sol que se havia pela janela. Eu agora estava ansioso para falar com minha mãe e dizer-lhe o que eu era. Eu vou repetir, pessoal, meio que me perdi aqui. Tem um barulho perto da casa aqui, tá me atrapalhando. Tava tudo quietinho. Agora eu estava ansioso para falar com minha mãe e dizer-lhe que eu de fato era o Messias, mas não daquele tipo que imaginava o povo judeu, tá? O Messias, ele é um mensageiro, gente, é um mensageiro crístico, é a consciência crística manifestada, a presença do Cristo em nós. Era a presença do Cristo nele, mas os rótulos, né, as honrarias, os títulos, aquilo era tão forte como é hoje, que a mãe dele não podia imaginar que aquelas palavras a qual ele estava proferindo faria dele um Messias. Eu podia salvar as pessoas das más consequências de seus pecados, podia ajudá-las a encontrar saúde, abundância e satisfação de suas necessidades, porque agora podia ensiná-las exatamente como havia sido criado o mundo, a forma como ele descobriu na sua iluminação no deserto. Assim que comecei a falar, ela começou a ficar encantada e animada, pulou de pé e quis sair correndo para contar aos vizinhos que o seu filho era realmente o Messias. Deviam ouvir a maneira como ela falava, e ele havia jejuado no deserto. Mas eu a impedi de fazer isso. Eu disse que ainda não havia contado a ela
o que me fora revelado. Uma das coisas mais importantes que havia aprendido era que os judeus ortodoxos estavam completamente equivocados a respeito de suas crenças num Deus vingativo. Não havia tal coisa. Ele estava alertando: mãe, não existe um Deus vingativo. Os judeus ortodoxos estavam completamente equivocados, inclusive você, a respeito das suas crenças num Deus vingativo. Não havia tal coisa. Ele estava falando de um Deus de amor, de uma consciência criativa divina amorosa, que se expressava através de nós, que se expressava através dos habitantes da terra, através de tudo que existe. Isto a deixou contrariada e desconcertada. Então exclamou: Como então Jeová vai governar o mundo e nos tornar bons e nos fazer escutar os seus profetas, se não nos castigar? Agora você ficou tão importante que pode ensinar aos sumos sacerdotes o seu próprio trabalho, que foi transmitido a eles desde o tempo de Moisés? Vai trazer ainda mais vergonha para esta casa? Ela começou a chorar e disse com raiva: Você em nada mudou, somente mudaram as coisas que diz. Você só me trouxe dor. Como pude acreditar que você seria o Messias? Com suas ideias estranhas, só levará o nosso povo a maior tormento do que nunca. Meus irmãos a ouviram em prantos e vieram correndo, querendo colocar-me para fora de casa. Ofereci sair pacificamente, porque não queria mais alvoroço. Se essa era a forma de minha mãe reagir, eu poderia estar certo de que os demais também reagiriam da mesma forma que eu tinha para dizer. Percebi que precisava de paz de espírito, descanso absoluto e silêncio para colocar em ordem meus pensamentos e experiências. Teria que rezar e pedir inspiração para saber a melhor maneira de abordar os judeus com a minha mensagem de boas novas. Gente, eu vou parar um pouco aqui, tá? Olha só que interessante, tá? Meus irmãos ouviram em prantos e vieram correndo querer colocar-me para fora de casa. Ofereci sair pacificamente porque não queria mais alvoroço. Se essa era a forma de minha mãe reagir, eu queria estar certo de que os demais também reagiriam dessa forma ao que tinha para dizer. Vocês não conhecem isso? O que acontece com todos nós quando passamos a falar sobre o processo do despertar espiritual? Nós não somos abandonados? Todo mundo não vem contra você? Toda essa matrix não se revolta? Todo o pessoal do sistema não se revolta quando você está trazendo palavras de libertação? É normal. Ele teve que sair, ele teve que se retirar para que ele pudesse buscar paz e pudesse organizar seus pensamentos, suas emoções, para poder passar para as pessoas o conhecimento. O conhecimento que te liberta, o conhecimento sobre a verdade. É o conhecimento que te liberta. É o conhecimento da verdade, não é a verdade. É o conhecimento dela. Porque fomos enganados, fomos hipnotizados. E muitas vezes, quando nós trazemos essa palavra, se afastam de nós. Trazemos verdades, conhecimento sobre essa verdade, todos se afastam de nós. Aconteceu comigo. Todos se afastaram. Ninguém mais queria saber de mim numa época. E acontece com muitos de vocês. Hoje vocês estão passando por isso hoje. Muitas das pessoas que estão conosco aqui estudando relatam isso. Quando vem aula do Marcos, do professor Marcos, quando vem aula minha,
quando vêm depoimentos, quando entram nesse estudo. Porque ainda estamos aqui. Mas seremos libertos, tá? Essa é uma nova era, essa. Nós estamos trazendo essa nova era de amor e paz. É sobre isso que se fala nesse estudo aqui da carta 2. Você está preparado para trazer o reino dos céus sobre a terra? Como dizem, a terra vai de qualquer maneira. E você vai também? Ou vai ficar preso à Matrix? Vai ficar preso ao sistema? Como impuseram para ti até hoje? Eu não sei quanto tempo está dando de gravação, mas vamos avançar mais um pouquinho, tá? Para não ficar muito longo o vídeo. Tá. Estava certo de que o Pai, vida, atenderia a minha necessidade e que eu encontraria a acomodação mais conveniente em algum lugar. Minha mãe, embora furiosa com minha atitude de grande cabeça dura, estava atormentada por seus sentimentos de amor e compaixão por mim. Devido ao estado deplorável em que me encontrava, ela rejeitou tudo o que eu parecia representar: a rebeldia, o desprezo pela religião judaica, as atitudes contestadoras em relação à autoridade, meu caráter voluntário e arrogante, mas ela ainda me amava e estava profundamente preocupada por me ver envolvido em problemas tão grandes quanto jamais havia pensado ser possível. Ela chamou a atenção dos meus irmãos, dizendo que calassem a barulhenta discussão e virou-se para mim. Pode ficar aqui até que esteja melhor, disse ela. Talvez enquanto estiver por aqui, eu possa trazer bom senso para você. Posso dizer que se sair às ruas, falando da forma como fez comigo, terminará em uma situação ainda pior do que agora. Pessoas boas vão cuspir e jogar o seu lixo podre sobre você. Você é uma desgraça para essa família. Apesar de toda a sua raiva, ri e agradeci, beijando-a calorosamente. Fiquei contente, sabendo muito bem que, por trás de toda essa raiva, ela estava profundamente preocupada comigo. Alimentou-me bem e confeccionou-me boas roupas novas. Agradeci por tudo o que ela fez para melhorar minha aparência, porque sabia que para mover-me livremente entre os ricos e pobres, deveria estar com roupas decentes e adequadas. Então, inconscientemente, ela já sabia, tá? Mas não queria aceitar. Medo do sistema, medo das represálias, que eram muito maiores do que hoje, tá? Não era muito diferente, tá? Às vezes, havia escassez de alimentos em casa. Recorrendo ao poder do Pai, eu a reabastecia sem dizer nada. Ela também não disse nada. Eu sabia que ela se perguntava com tristeza se, além de todos os meus péssimos hábitos, eu agora também era ladrão. Até nos próprios milagres, como ele transformava água em vinho. Ele fazia os milagres dentro de casa, havia escassez, ele ia lá e plasmava pão, as coisas. A mãe ficava quieta, mas ainda ficava com aquele julgamento, né? Será que agora, além de tudo, ele também é ladrão? Não era, né? Era algo assim surreal, nem ela entendia o que acontecia. Para nós humanos é difícil entender. Então me pegou com um pão recém-saído do forno nas mãos. Ela sabia que eu não havia saído de casa para comprá-lo e também que o forno não havia sido usado naquele dia. Não me disse nada, mas me olhou de forma reflexiva. Eu pude ver então as suas atitudes mudarem. Ela já não estava mais tão certa de si.
ela começava a questionar a sua própria atitude em relação a mim e também a verdade acerca de minhas afirmações. O que realmente aconteceu com ele no deserto? Os pensamentos dela ali, as perguntas do inconsciente, o que realmente aconteceu com ele no deserto? Como ele poderia fazer um pão sem usar o fogo, a farinha e o fermento? O que isso significa? Ele é o Messias? Então, meu irmão feriu sua mão. Ele sentiu muita dor quando o ferimento infeccionou. Permitiu-me colocar minhas mãos em sua ferida e fazer uma oração em silêncio. Eu podia ver que ele sentia o fluxo do poder entrando em sua mão, porque ele me olhou de forma estranha. A dor foi embora. Disse brevemente, estava mal-humorado quando se afastou. Eu sabia que, ainda que tivesse sentido alívio da dor, não havia gostado de que eu fosse capaz de ajudá-lo. Senti o seu ciúme. Minha irmã havia queimado sua mão e outro irmão muitas vezes se queixava de fortes dores de cabeça. Fui capaz de curar os dois. Meus irmãos começaram a caçoar a respeito dos meus poderes mágicos. Perguntavam-me que mal eu poderia fazer a eles se me irritassem. Essa parte que eu achei até engraçado. Ele fala, muito boa essa parte. Perguntavam-me, ele ajudava os irmãos, curava eles e perguntavam-se que mal eu poderia fazer a eles se me irritassem. A tensão em casa aumentou e senti a tristeza de minha mãe, conflitos, dentro de casa, família, sei lá, complicado, né? Toda mãe sente isso, minha mãe sentiu muito isso quando aconteceu na minha vida aqui, nessa vida que eu estou experienciando, tá? Converso muito com a minha mãe e falo sobre esses ensinamentos aqui, sabe? Vamos lá, pessoal. A tensão em casa aumentou e senti a tristeza da minha mãe, que ansiava pela paz no lar. Mas ela viu mudanças em meu comportamento e sentiu-se reconfortada. Eu estava mais tranquilo. Visivelmente controlava minhas prováveis explosões, continha minha energia, refreava minha impaciência e já não discutia mais. Tornei-me mais atencioso, ouvindo suas queixas de mulher, ajudando-a em casa, consertando os móveis quebrados, caminhando pelas colinas até fazendas distantes para encontrar as frutas e verduras que ela queria. Cheguei a amá-la com ternura e compaixão, como uma mãe deve ser amada. Um dia ela se aventurou a perguntar-me: você ainda acredita que Jeová seja um mito? Jó disse que se Jeová retirasse sua respiração, toda a carne viria abaixo. Este é o Jeová que vi e em quem acredito. Ninguém viu Jeová, disse ela com firmeza. Gente, é o véu da consciência humana, o esquecimento que é tanto falado, entendeu? Então na cabeça dela, ela via, este é o Jeová em quem ela acreditava, que tiraria a vida ou te mandaria para o inferno, ou punidor, Eu vi aquele que criou todas. Aí, o grande mestre respondeu à sua mãe terrena, a sua mãe de carne, da terra, ou seja, o canal para ele vir, o portal para ele chegar aqui através desse corpo. Eu vi, ele respondeu, ela colocou aqui, ninguém viu a Jeová, disse ela com firmeza. Jesus disse, eu vi aquele que criou todas as coisas. Respondi claramente, eu o chamo de Pai, porque ele é amor perfeito, um amor mais perfeito do que o de uma mãe. Acrescentei sorrindo para ela, ele trabalha dentro, através e para toda a sua criação. É o Pai em mim quem? É o Pai em mim quem tem trazido as coisas de que você necessita em casa e que curou os meus irmãos e irmãs tão rapidamente. Eu podia ver que ela estava começando a entender um pouco do que eu dizia. E o que é o castigo? Perguntou-me. Não,
existe castigo, da forma como o compreendemos. Nascemos para nos comportarmos da forma como o fazemos. Temos que encontrar uma maneira de superar nossos pensamentos e sentimentos humanos, porque estes nos separam da proteção do Pai. Eu falei isso lá na carta 1, gente. Quem viu, se não viu, volta no vídeo, olha o vídeo, assiste os vídeos que estão na plataforma da Escola Espiritual Moderna, no canal do YouTube, estão completos lá. Ele falou sobre isso, porque estes nos separam da proteção do Pai. A mente do ego: Pai, tenho fome, transforme as pedras em pão. Ele podia fazer? Podia, mas ele quebraria esse laço que ele tem com o Pai. Ele conhecia os processos mentais, ele conheceu na iluminação do deserto os processos mentais, mas ele não queria quebrar o laço com o Pai. Tá? Então, repito essa parte aqui, ó. Porque estes nos separam da proteção do Pai e nos trazem as doenças e a miséria. Quando tivermos aprendido a superar o eu, esse eu aqui, a superar o eu, a superar esses impulsos, então entraremos no reino dos céus. Minha mãe afastou-se silenciosa, claramente ponderando sobre o que eu dissera, mas não mais com raiva. Eu sabia que ela estava meditando sobre minhas afirmações e percebi que eu estava colocando de cabeça para baixo o seu seguro e bem conhecido mundo. Ela se sentia perdida e insegura, sem a sua crença num Jeová ameaçador e terrivelmente vingativo. Se a humanidade fosse indisciplinada, perguntava-se no que o mundo iria se tornar se dependesse inteiramente dos homens controlarem as suas maldades e a dos outros. Mesmo os reis e governantes eram malvados em suas ações. Sem Jeová para reinar e castigar os pecadores, onde iríamos parar? Enquanto restabelecia minhas forças, estudei as Escrituras cuidadosamente para que pudesse encontrar-me com os fariseus e escribas de forma confiante. Gente, mente esvaziada das crenças para entrar nesse estudo aqui. Ele estudou as Escrituras cuidadosamente para que pudesse encontrar-me com os fariseus e escribas de forma confiante. Também era absolutamente necessário que eu soubesse que havia sido escrito a respeito do Messias, porque estava convencido de que eu era aquele sobre quem os profetas haviam falado. Eu poderia verdadeiramente resgatar, salvar as pessoas da doença, miséria e pobreza, restaurar-lhes a saúde e a prosperidade, ensinando a verdade a respeito do reino dos céus e a realidade do Pai. Quando me senti suficientemente preparado para sair a ensinar e curar, para agradar a minha mãe, concordei em ir num sábado na sinagoga de Nazaré e falar para a congregação. Como era de costume, levantei e me foi entregue o livro de Isaías para ler. Escolhi a passagem que profetizava a vinda do Messias, que viria a libertar o povo judeu de toda o tipo de escravidão. Menciona um título aqui de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar a libertação aos encarcerados e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano de ação de graça do Senhor. Então sentei-me dizendo: hoje vocês veem esta profecia cumprir-se em mim? Isto produziu choque e espanto no rosto dos homens, que me olhavam atônitos. Mas eu continuei falando, sabendo que o Pai me diria o que falar. O Cristo interno que se expressa através de nós, expressa através desse aparelho aqui.
para essa Terra, para esse orbe planetário. Tá? As palavras vieram sem hesitação. Falei de minha experiência no deserto e relatei a visão do bebê crescendo até a idade adulta, sendo envolvido inconscientemente em correntes e ataduras mentais e assim ficando cego e aprisionado na escuridão interior, fechando-se para Deus. O esquecimento, o véu da consciência humana. E eu vou continuar na próxima aula, para não ficar muito comprido esse material. Pessoal, tem muito material desse que a gente já passou. Eu dei um tempo, fazia tempo que eu não gravava os materiais da carta, porque essas cartas têm que ser ponderadas, como disse no começo da carta 2, tá? Pondere os ensinamentos que estão dentro dessas cartas, tá? Aqui, gente, tá aqui, ó. Tá, eu vou voltar lá no começo, a gente leu um bom trecho, ó. Esta carta, mais do que lida, deve ser ponderada, tá? Ponderada por quê? Por causa das nossas crenças, por causa daquilo que nós acreditamos e por aonde nós paramos, que ele viu uma criança ser atada pelos véus, ataduras, as amarras da consciência humana, fechados no esquecimento de quem elas eram e presas nessa experiência aqui. Então, gente, aguardem o próximo vídeo. Se fez sentido para você, curta, compartilhe, me ajude a crescer esse canal, me ajude a divulgar tudo o que está contido nesse livro aqui, tá? Foi um portal para o meu despertar espiritual, pode ser para o despertar espiritual de quem está aqui hoje. E eu agradeço a atenção. E se você teve até o final do vídeo, comenta aqui embaixo, dá uma passadinha no nosso site, dá uma olhadinha, clica no nosso site, que também está na descrição desse vídeo aqui, dá uma olhada no nosso curso de esquemas mentais que nós colocamos lá, que está todo baseado na carta 1, e para você que não estudou, volte lá no vídeo e estude a carta 1 e entenda aquilo que estamos querendo passar para vocês, que é o conhecimento da verdade que te libertará. Não é a verdade que te liberta, e sim o conhecimento sobre as verdades que estão escondidas por trás do véu da consciência humana. Fiquem na paz e no amor do Deus interior que habita em cada um de vocês. Estejam sempre em alegria, amor e paz. Te encontro no próximo vídeo para darmos continuidade ao estudo do portal Cartas de Cristo. Continuaremos a carta 2. Me confundi. Gente, obrigado.